a gente pode começar, né, seguindo as normas do evento, uma apresentação de até 20 minutos, com 10 minutos de discussão. Eu tinha uma proposta, está chegando alguém, tinha proposta que era a gente fazer as apresentações e a discussão no final, para não ficar tudo fragmentado, ou então 2 blocos de 3 e meia hora de discussão, e depois, no final, fazer um segundo bloco. Mas, como só tem Thalita, não dá nem para deliberar sobre isso. Então, Thalita, você tem até 20 minutos para fazer a sua apresentação. Eu vou só dar um avisinho, gente. Eu sou a Elisa, eu estou como mediadora do evento. Eu vou levantar a plaquinha aqui, 3 minutos, quando estiver faltando esse tempo, para não falar no meio e atrapalhar vocês, mas para dar esse recadinho. Então, a gente vai começar agora, segunda de tarde, a apresentação de... Thalita Miranda. A gente, então, vamos começar a primeira apresentação. Não estava nessa ordem, mas enquanto o pessoal ainda não chegou, a gente começa com a Thalita. Pode ficar à vontade. Vai apresentar os slides, quer alguma ajuda? Eu vou transmitir aqui. Uma vez eu compartilhei. Acho que eu consigo. Beleza. Mais um aviso, gente. Essa gravação, essa apresentação está sendo gravada e a gente vai publicar no YouTube depois. Então, se alguém tiver alguma coisa contra isso, não quiser a sua imagem no YouTube, dá um aviso e a gente não compartilha de vocês, beleza? Está aparecendo para vocês? Ou ainda não? Ainda não. Agora sim. Está aparecendo. Ok, aqui já estava aparecendo que estava compartilhando. Bom, eu não vou me ater muito aqui nos slides, porque senão eu me atrapalho e posso passar do tempo. O título do trabalho que eu enviei é sobre o projeto que eu estou realizando no mestrado, entre Ubuntu e Freire por uma educação emancipatória. Então, meu nome é Thalita Miranda, como já foi falado, né? Eu sou aluna do campus da Unespar de União da Vitória. Eu venho estudando esse tema pela relevância dele, né? As filosofias africanas, elas têm ganhado maior força, maior espaço dentro da academia, mais pessoas vêm estudando eles, e eu vejo que elas nos trazem umas perspectivas que são fundamentais para a gente pensar ética, política e também a educação. A filosofia que eu estudo é o Ubuntu. O Ubuntu é uma filosofia africana que propõe uma visão racional e coletiva da existência humana. Aqui eu trago um dos significados dele para o nosso idioma, que é eu sou porque nós somos, mas também pode ser encontrado como humanidade para com os outros e algumas outras versões semelhantes. No nosso país, que é um país marcado pela diversidade e também por desigualdades, eu vejo que pensar a educação a partir da filosofia do Ubuntu, ela pode abrir caminhos, né, para práticas mais inclusivas, solidárias e também transformadoras. A questão do Ubuntu significa que a nossa humanidade ela só se realiza plenamente quando nós reconhecemos a humanidade dos outros. Entre os valores centrais deles estão solidariedade, respeito, dignidade,
coletividade e interdependência. É uma filosofia do equilíbrio que entende que cada indivíduo, né, está profundamente conectado à comunidade e que o bem-estar de cada um, ele depende também do bem-estar coletivo. E ao relacionar isso com termos educacionais, a gente pode perceber que essa filosofia pode inspirar uma escola que seja mais voltada para a cooperação, para o respeito às diferenças e para a valorização também das diversas culturas que estão ali presentes. O motivo de eu escolher trabalhar com o Paulo Freire também é a questão da prática escolar, né? Pedagogia freiriana. É algo que me encanta muito e eu encontrei uma relação entre ele e o Ubuntu, mesmo que ele nunca tenha se utilizado desse termo. Aqui eu trouxe uma citação para compartilhar com vocês, que foi um dos motivos que também me levou a incluir ele no meu trabalho, tanto que o meu trabalho já leva o nome dele no título. Daquele momento em diante, as mais mínimas coisas velhas conhecidas começaram a falar a mim, de mim, a cor do céu, o verde azul do mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, o perfume de suas flores, o cheiro da terra, as bananas, entre elas a minha bem-amada banana maçã, o peixe ao leite de coco, os gafanhotos pulando na grama rasteira, o gingar do corpo das gentes andando nas ruas, seu sorriso disponível à vida, os tambores soando no fundo das noites, os corpos bailando e ao fazê-la desenhando o mundo. A presença entre as massas populares da expressão da sua cultura que os colonizadores não conseguiram matar. Por mais que se esforçassem para fazê-lo, tudo isso me tomou todo e me fez perceber que eu era mais africano do que pensava. Esse trecho é do livro Cartas à Guiné-Bissau, que o Paulo Freire escreveu num dos momentos que ele estava no continente africano. Então, a partir desse ponto, comecei a aproximar o Ubuntu da pedagogia do Paulo Freire, além dele ter sentido essa noção de pertencimento, também a familiaridade, né, de também viver em um país, em um continente que foi colonizado e por mais que tentaram impor diversas outras culturas, nem tudo eles conseguiram matar. E o Paulo Freire ele também rejeita a ideia de um ser humano que seja naturalmente individualista, né? Ninguém nasce sendo egoísta. Então, e a educação ela precisa ser feita e pautada no diálogo, no encontro com o outro, né? O reconhecimento da alteridade. Então, eu vi aqui uma forma de conseguir colocar na prática a minha pesquisa. Quando o Ubuntu ele afirma, né, que eu sou porque nós somos, e o Freire também nos convida a pensar a educação como prática de liberdade, mesmo que sejam de formas, à primeira vista, distintas, defendem, né, uma concepção de um ser humano que só se constrói junto com os outros. E é através, né, desse diálogo que nós podemos pensar em práticas pedagógicas que rompem com a educação bancária e que também se abrem para a construção coletiva do conhecimento. Tanto o Ubuntu quanto o Freire, eles destacam que, através deles, que a educação é um ato profundamente humano e que precisa considerar o respeito, a escuta e a transformação social. Então, através dessa educação que nós podemos conseguir a formação, né, de sujeitos críticos, ativos e solidários. É uma educação, né, inspirada nesses conceitos, ela não está só limitada à transmissão de conteúdos, também busca formar esses sujeitos.
Isso significa, né, pensar atividades pedagógicas que podem valorizar a cooperação em vez da competição e que trabalham a respeito à diversidade cultural e busquem promover a equidade. No nosso país, eu vejo que tem uma importância ainda muito mais grande pela questão da nossa sociedade, ela ser marcada por desigualdades históricas, raciais, sociais e econômicas. E a escola, ela é um espaço que ela pode contribuir para a construção, né, de uma cultura pautada no respeito, cidadania, que seja inspirada por esses conceitos. Aqui, uma outra citação que eu trouxe para compartilhar. Os povos africanos, né, sobretudo as comunidades cuja língua predominante é o Bantu, são traçados por características de solidariedade e humanidade advindas da filosofia do Ubuntu, conhecida também como filosofia do Boto ou Ubuntu. É algo bem interessante, porque a gente vê que o padrão, né, da criação de uma sociedade não é sempre não é sempre essa questão do individualismo, que isso é algo que foi construído, assim como foi construído, nós podemos, né, trabalhar para desconstruir esse tipo de prática. Através, né, desses conceitos, né, o que é mais valorizado, né, tipo a valorização de todos os seres vivos, humanos, não humanos, a ancestralidade como um elo entre passado, presente e futuro, manifestação cultural em roda, né, tipo é uma inclusão simbólica, esse princípio do feita como Teuário Moto, que é a vida humana acima da riqueza, que é algo bem que parece ser muito contrastante pelo tipo do sistema que nós estamos inseridos. Um cuidado mútuo como base da vida em comunidade e a ausência, né, das práticas do Ubuntu, né, que rompem, né, a harmonia e geram a violência. Então, voltando aqui sobre o caminho da pesquisa, eu faço ela, né, ela tem um caráter qualitativo, com base, né, revisão bibliográfica, análise teórica, e eu estou buscando, né, dialogar autores africanos que tratam do Ubuntu e também com obras, né, do Paulo Freire, justamente para identificar os pontos em que podem haver essa convergência e pensar como esses princípios podem ser aplicados na educação básica. O meu objetivo geral é a análise da filosofia Ubuntu, as convergências com a pedagogia freiriana e a formas de inserir na educação, né, que seria uma prática contínua, não algo apenas para uma semana ali de aulas. E, então, tanto o Ubuntu quanto Paulo Freire, né, eles nos lembram que não existe uma unidade plena fora do encontro com o outro. Assim como o Ubuntu, ele fala que a tradução dele seria, né, eu sou porque nós somos. Na pedagogia do oprimido, também Paulo Freire fala que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Então, eu consigo ver bastante ligação entre a teoria do Paulo Freire, né, a teoria pedagógica, e a filosofia do Ubuntu. Aí aqui estão umas referências do que eu tenho pesquisado e do que está no meu trabalho. Uhum. Acho que eu posso interromper o compartilhamento. Eu fiquei olhando aqui no meu cronômetro, mas acho que já deu um tempo. Obrigada pela atenção, pelo espaço. Desculpe o nervosismo, é a primeira vez que eu apresento assim online, é uma coisa bem diferente para mim. Obrigada. Obrigado, Thalita, pela apresentação.
Se saiu muito bem na sua... Debutou bem, foi tranquila a sua apresentação. Eu queria sugerir, já que Geraldo e Janaína chegaram um pouco depois, a gente fazer uma discussão na sequência sobre o que apresentou Thalita, fica até sem muito sentido. Então, eu proponho que a gente faça 3 apresentações e uma discussão de até 30 minutos na sequência, depois mais 3 e a gente faz uma discussão de 30 minutos no final. Pode ser assim? Tranquilo. Então, bom. Por mim, ok. Beleza. Na minha sequência aqui, o próximo é Geraldo. É isso, Elise? Isso mesmo. Confere. Então, tá bom. Geraldo, até 20 minutos para a sua apresentação. Tá bom, então vou ver aqui se eu consigo compartilhar. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim? Sim, estamos. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Com alegria que estamos aqui com mais um EPROC. Desculpa, EPROC é do meu trabalho, desculpa. Eu venho apresentar um artigo, né, que foi enviado o resumo, que ele é fruto da dissertação já defendida no mestrado profissional em filosofia, o Profilo. Eu defendi em 24 de setembro do ano passado, e daí alguns resíduos, né, ficou na perspectiva de construir uma caminhada. Então, basicamente, são relações críticas entre a educação indígena e educação escolar indígena, filosofia intercultural e decolonial no Tocantins. É importante destacar que falar de decolonialidade e também de filosofia indígena, escola indígena, tem um grau de dificuldade inicial, que é construir um referencial teórico que não seja um referencial já batido, conhecido da história da filosofia, não é? Quer dizer, um referencial europeu. Isso nos deu uma dificuldade inicial, até mesmo por não entender que esses referenciais abarcaria todas as nossas inquietações sobre a questão dessas relações entre educação indígena e educação escolar indígena. Então, passando, deixa eu colocar aqui, um breve resumo aqui: a educação escolar indígena diferenciada, intercultural e bilíngue. Aqui no nosso estado, há um discurso, né, que exista essa escola, né, esse procedimento de educação escolar indígena diferenciada. O termo diferenciada participou de boa parte dos textos legais, eu chamo textos chapa branca, né? E a intercultural bilíngue. Mas, de fato, isso não ocorre, né? E os desafios, né, as lógicas coloniais e a marginalização dos saberes. Ficou destacado essa marginalização, sabe? Quer dizer, existe na educação escolar indígena, que é da rede, né, do Estado, o mesmo material didático de uma escola não indígena é usado na escola indígena.
Então, essa marginalização, né, será um dos motivos, né, das nossas falas aqui. A metodologia foi feita uma revisão bibliográfica na perspectiva do olhar da filosofia indígena, de alguns autores indígenas, né? Fizemos a análise de documentação e os nossos objetivos, né, estão vinculados à educação crítica, intercultural e decolonial. O espaço de disputa epistemológica, e nós destacamos, né, que essa disputa está relacionada com o olhar do indígena como se fosse um trabalhador rural, né? Quer dizer, isso é um grande projeto que veio desde sempre e ele se mantém com novas possibilidades de fala, mas sempre na perspectiva dessa manutenção dessa lógica. Então, a educação indígena tradicional, oral, comunitária, também espiritual, no sentido mais amplo, que vem muito antes dessa escola indígena, né? Não, nessa perspectiva de que essa pedagogia, né, que é comunitária, que concebe determinadas situações de construção de uma cosmologia, né, própria de cada etnia. Eu utilizei uma escola indígena xerente como referência, que fica em torno de 70 quilômetros aqui da capital, e ela tem uma autossuficiência, né? Tem uma comunidade de pais, né, e de pessoas envolvidas com a escola que recebe o financiamentos e os, vamos chamar, proventos do governo estadual, principalmente, mas se estuda também não indígenas, né? É uma escola de ensino médio, e ela funciona como se fosse uma flor, né, que tem as aldeias ao redor do território indígena, mas a escola não é parte de nenhuma de nenhuma aldeia que está ao seu redor. E aí a educação escolar indígena, basicamente, é uma educação da rede, né? Totalmente afastada de uma cultura própria de cada povo, e isso nos deixou extremamente preocupados. E o nosso interesse também é propor práticas pedagógicas interculturais de fato, né? Basicamente, isso seria a nossa introdução, ou os objetivos geral, analisar as relações entre a educação indígena e a escolar, diferenciar conceitualmente, não é, esses dois momentos, investigar desafios, né, que sejam relevantes para uma possível política pública e promover caminhos interculturais. O problema traçado nesse artigo que gerou o resumo é como construir uma educação escolar indígena que não reproduza práticas colonizadoras, mas fortalecer os saberes tradicionais e cosmológicos dos povos do Tocantins. Então, essa foi o nosso interesse, basicamente. A abordagem, né, a metodologia, uma abordagem qualitativa e documental, também com incursões na pesquisação, né? Quer dizer, uma necessidade de resolver um problema e daí se construir um produto pedagógico. Agora
que falamos de metodologia, essa busca por autores, né? Quer dizer, nós conseguimos aí o Edilson Caiapó, o Banil, né? Krenak, o Davi Copenau, Daniel Munducum, então, como grandes referências, né? Para se falar sobre uma educação. E a própria legislação, né, inserida no que diz respeito à LDB, que fala sobre isso. Então, eu já comentei, né, educação indígena versus escola indígena, a oralidade, que é uma grande referência, e aí, assim, a interculturalidade, né, contextual do Bittencourt, ele é a grande possibilidade de uma filosofia indígena objetiva. Não é? Eu enumerei como uma filosofia de fronteira. Não é? Quer dizer, hoje nós vivemos esse conflito, né? O jovem indígena, ele vai estudar numa escola da rede, né? Não indígena, e é preparado para uma universidade também sem uma estrutura adequada. Há um esvaziamento durante os cursos e esse jovem indígena retorna. Por incrível que pareça, se discute escolas de tempo integral para as aldeias, né? Quer dizer, foi relatado nessa pesquisa, principalmente por membros do Conselho de Educação Indígena, que ele se sente só, né? O processo de solidão nas faculdades e universidades, quando eles saem, são grandes. Então, o único retorno positivo para uma escola de tempo integral numa aldeia, né, é prepará-los para diminuição dessa solidão no curso universitário. Não é? A escola modelo ocidental não resolve, né? Isso é um negócio que é objetivado. Tem uma passagem do Krenak, quer dizer, que a escola é o lugar de sonhar, sabe? Quer dizer, essa cosmologia é interessantíssima, porque na escola não indígena, o sonho é neocapitalista, né? Na urbanidade, onde as pessoas querem uma estabilidade econômica, financeira, uma vida para consumo, né? Quer dizer, se tornar uma mercadoria, como o velho Marx falava. E a escola que o Krenak pensa é uma escola para sonhar, para se falar sobre sonhos, né? E entender cada vez mais como funciona essa relação com a natureza, com os mitos. Só continuando aqui. Opa. A questão da decolonização da educação é fundamental, né? A crítica ao eurocentrismo, a inclusão de autores indígenas foi uma preocupação, a diferença que é conhecido por todos nós, a decolonização ou decolonial e descolonial. No máximo, essa escola intercultural e bilíngue, ela se aproxima da palavra descolonial. Não é só tirar, sabe? Quer dizer, é um tira com a mão esquerda e bota com a mão direita. E aí, para se resolver essa dificuldade, o Bittencourt nos oferece, né, que a filosofia contextual e intercultural ela resolve o próprio ensino da filosofia. Não é? Quer dizer, que não pode ser só o ensino do pensamento ocidental, onde, em tese, não se resolve muita coisa dos problemas indígenas atuais.
A cosmologia e mitos indígenas foi destacado que esse olhar cosmológico é um olhar que está à beira de uma violência maior. As línguas maternas, principalmente nos povos xerentes, voltaram a ser ensinadas agora, há pouco tempo, sabe? Então, a simbologia que fica muito mais na cabeça dos saberes tradicionais, dos anciãos, estão perdendo grandes referências. Eu vou dar um exemplo prático. Tem a festa do peixe, que antes os anciãos iam contar histórias nas areias, nas beiras dos rios, e eles ficavam 5, 10 dias lá nessas trocas com os jovens indígenas. Hoje está totalmente modificado, sabe? Antes eles dormiam na própria areia, hoje tem cabanas, barracas, geradores, sabe? E isso é uma possibilidade de uma cosmologia está num processo aí, a médio e longo prazo, de uma violência, né? Uma outra curiosidade é o acesso dos celulares, né? E esses celulares estão trazendo um novo olhar de mundo que é extremamente invisível, vamos dizer assim, que também perpetua a pornografia. Está se identificando, mas isso não foi objeto da minha pesquisa, um alto índice de violência entre os indígenas, né? E uma delas é a questão da violência sexual, né? E aí os mitos que até então eram mitos que trazia os heróis, né, que traziam uma moralidade, hoje está difuso, né, porque até então os novos mitos urbanos estão sendo inseridos de forma agressiva no universo da cosmologia indígena. A educação na legislação, basicamente, foi observado que a legislação ela é uma formalidade de um processo que vem desde o processo inicial de colonização, sabe? Não tem, lógico que avanços existem, mas a legislação é uma oficialização de interesses detentores de quem tem esse poder, né? Principalmente os latifundiários que estão ao redor das aldeias, sabe? Há uma curiosidade que o jovem indígena que vai estudar, por exemplo, agronegócio na Universidade Federal, quando ele retorna querendo arrendar a terra, fazendo de tudo para os anciões, né, os representantes da aldeia, para fazer esse tipo de situação. Não é? Quer dizer, é uma questão que foi relatado por membros do CIMI, né, em nossa pesquisa. E aqui, buscando já construir o fim da minha fala na educação intercultural como uma solução, o diálogo e a aprendizagem mútua, né? Isso como referência a Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Carlos Brandão, onde a necessidade, né, de também entender a antropologia do viveiros, né, que a perspectiva desse encontro, né, de uma escola indígena e uma escola da rede oficial, ela precisa fazer esse respeito e decolonizar
é fazer com que vamos chamar assim, a intelectualidade indígena consiga construir os materiais didáticos, sabe? Com um olhar muito próprio para a sua cultura, porque até então essa educação que foi chamada de diferenciada, ela não abarca esses momentos. O objetivo do uso da interculturalidade contextualizada, né, para desenvolver uma sociedade plural, com justiça social e igualdade. Deixa eu ver aqui. Nas considerações finais, persiste as práticas coloniais até os dias de hoje, a necessidade de protagonismo indígena, que isso passa a ser fundamental, a necessidade de autores indígenas centrais para a filosofia intercultural e uma escola indígena como lugar de resistência, memória, identidade e ecologia dos saberes. Então, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado pela sua exposição, professor Geraldo, bastante instigante o seu texto. Eu já corri lá, já baixei, que depois eu quero ler, que eu tenho 2 orientações de filosofia indígena, então já fiquei curioso. Aí. Muito bem. Agora, Janaína, que não é a próxima, mas, no caso, o Tércio não está presente, né? Certo. Deixa eu só localizar aqui para apresentar. Está apresentando? Ainda não chegou. Pois foi pior, Valmir. O Geraldo precisa parar de isto. Aí tenta aí, Janaína. É da Paraíba para Curitiba. Vamos lá se chega. Peraí. Deixa eu cancelar. Só um momento, que travou agora o meu. Tá indo não, pessoal. Não está conseguindo? Não. Vai e trava. Você quer me mandar? E aí... E se eu Vai sair lá pelo daqui meu agora? Só um pouquinho. Uhum. Tem alguém para ir na minha frente enquanto eu... Não. Mas qualquer coisa, espere um pouquinho. O meu, aquela hora, ele deu uma travadinha e daí apresentou normal. Deixa eu ver. Acho que foi. Foi outro, mas foi. Olha, se Vamos ver apareceu. Vamos ver se chega. Chegando. Chegou, não. Chegou. Apareceu. Está aparecendo. Pronto. Só que aí esse vai ser um pouco mais longo do que o outro, que estava resumido. Mas vai, calma aí, travou. Aí você está no capítulo 4 que está aparecendo aqui. Pois você já é, tá... travou, Valmir. Deu ruim para mim. Eu acho que eu tenho que ir lá para... Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Agora está no começo. Tá no... Só que aí agora eu não posso nem ver vocês, né? Então, sou Janaína, deixa eu só passar um aqui que eu me apresento, né? Sou Janaína Barbosa, né? Sou mulher, mãe atípica e professora, formada em filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba, entrando no Profilo, no núcleo CG de Campina Grande. O tema da minha pesquisa a maiêutica socrática como recurso filosófico e metodológico
para o ensino de filosofia na educação de jovens e adultos. É uma pesquisa iniciante, né? Estou no primeiro ano do Profilo, cursando as disciplinas, então ela é mais a nível de projeto ainda, não está sendo aplicada. Então, o nosso roteiro de hoje, né? A nossa apresentação tem os contextos e objetivos da pesquisa, a maiêutica socrática, como a exploração da técnica, da tecne ou da arte, como queiram chamar, dialógica de Sócrates, no Teeteto de Platão. Depois nós vamos passar para os desafios da EJA, que são compreendendo as particularidades dos estudantes adultos, né? No quarto ponto, nós temos a adaptação e aplicação, como a maiêutica pode ser um recurso transformador do ensino de filosofia na EJA. E, por fim, as conclusões e os próximos passos, que é a síntese dos achados e uma visão de uma perspectiva futura. Bom, o nosso projeto, ele tem um objetivo, né? Um sentido, que é propor uma investigação filosófica a partir da maiêutica socrática. Ela está no diálogo Teeteto de Platão, que é um recorte filosófico, que o Teeteto ele vai trabalhar sobre o conhecimento, mas aí eu optei por fazer esse recorte e pegar apenas eu chamo de método, mas lá está falando de técnica, de diálogo socrático, com o objetivo de adaptá-la e aplicá-la como um recurso filosófico e metodológico no ensino de filosofia na educação de jovens e adultos. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a maiêutica, né? Essa arte dialógica socrática, que mesmo ele assumindo nada saber, conduzia todos aqueles que chegavam a ele, principalmente os jovens, a engendrar em si mesmo conhecimento, ou partir de si para chegar ao conhecimento. Então, esse é um método que usa perguntas frequentes, né? Um questionar, até exaurir as respostas e o interlocutor entender que tudo aquilo que pensava que sabia, né, que tudo aquilo que estava colocando poderia ir além e chegar até mesmo a um autoconhecimento, que estimula essa busca de uma resposta através de si. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, o terceiro ponto é a reflexão crítica, né? Incentivar a análise profunda daquelas respostas, daqueles conceitos. E é isso mesmo que eu entendi, e a partir disso, como é que eu ligo na realidade? Muitas vezes eu começo minhas aulas partindo de um conhecimento dos meninos, né? De algo prático, para depois entrar no conteúdo em si, seja de artes, seja de filosofia. E, a partir daí, pensar em como transformar aquele aluno, que muitas vezes é invisível, principalmente na educação de jovens e adultos, em protagonista do seu próprio aprendizado, né? Não é uma resposta pronta, não é eu chegar lá, toma aqui, leio, e daqui desse texto já obter uma resposta, mas ele pensar a resposta a partir dos seus conhecimentos. Aí, 3, pronto. Os desafios. Essa é uma parte mais complicada, que é trabalhar na educação de jovens e adultos, são os desafios. O primeiro de todos é o cansaço, que eles chegam cansados depois de uma jornada exaustivas. E na EJA, aqui em Fagundes, nós temos muitos trabalhadores que chegam direto da obra, como é um percurso de Campina para Fagundes, de ônibus dura um pouco, 1 hora, né? E principalmente no final do dia, aí que é mais cansativo. E o cansaço já vem nítido no rosto dos meninos e nas aulas. Depois nós temos a invisibilidade social. Quem vai para o EJA é aqueles que não conseguem concluir na idade certa, são aqueles alunos que já passaram muito tempo afastados
por questões financeiras, por N questões. E muitas vezes a precariedade do ensino, né? Muitos interrompem para se sustentar e quando volta não consegue conciliar trabalhar e estudar. Até mesmo nós. Eu fiz minha graduação à noite, trabalhava de manhã e estudava à noite. Então eu perdi muito quando comecei a trabalhar. Isso a gente entende nos alunos, mas não podemos deixar passar, precisamos arrumar meios para que eles entrem na aula, participem efetivamente. E é justamente com a maiêutica que eu penso usá-la como uma ferramenta. Aqui a gente fala de emancipação, né? Uma ferramenta emancipatória. A proposta parte do princípio de que o ensino filosófico, sobretudo na EJA, ele não deve apenas ser informado, ser informações, leituras sem questionar, sem debates. Então, a gente pensa a maiêutica com essas perguntas e respostas a partir da realidade deles, para quê? Para que eles entendam, para que eles absorvam os conteúdos de filosofia, não só de filosofia, mas das outras disciplinas, de forma concreta. E que, a partir de uma pergunta, nós podemos o quê? Provocar o pensamento do aluno. Ele possa ter um olhar, algumas vezes, crítico da realidade, não só de si, mas das relações com os outros, do modo que ele que eles vêm trabalhando, muitas vezes explorados. Então, conscientizar, na verdade, dar meios para que o aluno possa se emancipar. E promover essa emancipação intelectual, ela não é fácil. Primeiro tem que querer, né? Há uma discussão aqui conosco, no nosso município, que é que os alunos, às vezes, não querem, mas no EJA é diferente. Eles vão ali porque quer. Então, já aproveitando dessa deixa do querer, que trabalhar a emancipação, de trabalhar a educação de uma forma que não seja só uma transmissão de conteúdo, mas que seja algo que transforme a realidade deles. E, sobretudo, para quê? Com o nosso objetivo de desenvolver a autonomia do nosso aluno, na construção do seu próprio conhecimento, um aluno independente e consciente da sua realidade, de si e do outro. E a maiêutica, nessa ferramenta emancipatória, ela parte do quê? Do princípio que o ensino filosófico, sobretudo na EJA, não deve apenas passar pela leitura dos textos, geralmente são dos clássicos, né? Mas a gente poderia fazer uma união dos textos clássicos com a realidade da vida, com um exemplo da vida, e aí a gente ir trabalhando, passando e discutindo para ter um ensino de filosofia eficaz. O nosso problema de pesquisa está embasado em como a maiêutica socrática ela pode ser adaptada e aplicada ao contexto das aulas de filosofia na educação de jovens e adultos, de modo a promover o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e uma postura filosófica diante da realidade social e política que eles estão inseridos. Então, esta é uma questão central, é onde nós queremos chegar, né? Como é que a gente vai adaptar a maiêutica? E como é que eles vão fazer essa receptividade em sala de aula? Logo, a nossa hipótese é de que a filosofia, mais do que um conteúdo, é uma atitude consciente diante da existência humana, né? É a gente provocar esse pensamento do outro a partir de si, da sua realidade. E desta forma, nós vamos ter o quê? Uma construção de um saber comprometido. Eu não vou só para a escola para ter um certificado do ensino médio, mas que eu vou sair dali consciente de mim, consciente de si, da realidade em que eu estou inserido e do mundo, de uma forma em geral. É uma construção de sujeitos críticos e conscientes, e, sobretudo, capaz de transformar sua própria realidade. Muitas vezes lembro de Paulo Freire, lá na Pedagogia da Autonomia, e quem sabe a gente consegue tentar fazer uma ligação mais na frente, né?
E, desta forma, o método maiêutico, socrático, ele revela-se uma via fértil e necessária para esse processo, a partir desses questionamentos sobre si, sobre sua realidade e sobre o modo de agir em sociedade. E como justificativa, vivemos em um contexto educacional que existe cada vez mais uma abordagem pedagógica em que eu possa afetar positivamente o meu aluno, né? Como é que eu vou atingir o aluno? Por textos, passando exercício, eu penso que pelo diálogo, pela conversa. Muitas vezes a gente só consegue realizar qualquer projeto aqui na minha escola, aqui em Fagundes, no Nila, porque a gente conquista os alunos, seja pelo diálogo, seja pela conversa, então estamos sempre presentes. E a maiêutica, ela oferece uma resposta a essa necessidade, especialmente na EJA, né? Que é essa sensibilização a partir das perguntas e a partir, sobretudo, da realidade em que eles estão inseridos. E, como conclusão, né, dos próximos passos, nós temos o quê? Um potencial transformador, que é utilizar a maiêutica para construir um pensamento, né, crítico na EJA. Não que não tenha, mas um pensamento que parta diante da realidade deles. E, notoriamente, nós vamos ter o quê? Um impacto na realidade social. Se eu consigo transformar o sujeito em um sujeito pensante, automaticamente o ensino médio não é a porta final para a educação. Eles irão tentar algo mais. Não todos, né? Isso a gente sabe que nunca afetaremos o todo, mas 1, 2 já é um bom começo. Né? Que é o quê? Que é emancipando os estudantes para uma postura filosófica, uma postura questionante de si e do outro. Uma implementação e avaliação do projeto, né, que é um projeto piloto na Escola Nila Ferreira, na cidade de Fagundes, na Paraíba, e com isso nós encerramos. Deixa eu ver só o último. E encerramos a nossa apresentação. Agora o danado vai ser sair daqui, viu? Obrigado, Janaína, pela sua apresentação. E agora, que acho que não chegou mais ninguém não, né, Elisa? Não chegou ninguém mesmo. Janaína, você consegue tirar a sua apresentação? É no mesmo lugar que transmite a tela. Parei, acho que eu consegui. Olha Isso, aí. conseguiu. Obrigada. Conseguiu. Então, Ótimo. vamos abrir para as perguntas, né? Isso, 30 então, minutos. 3 apresentações, 10 minutos de rescaldo para cada uma, 30 minutos para a gente poder aqui conversar, se não chegar mais. Senão, a gente pode continuar, se o debate fluir. Está aberta a temporada. Eu não me apresentei porque a gente foi logo direto nas apresentações. Eu sou professor Valmir, do núcleo da UFCG, mas sou professor da UEPB, Estadual da Paraíba, e vinculado ao núcleo da UFCG. E eu gostaria de fazer uma provocação já inicial. Eu percebi uma certa sintonia, né, principalmente nas questões relacionadas a uma determinada perspectiva teórica no campo do ensino de filosofia, na pesquisa da Thalita e naquilo que Geraldo desenvolveu, né, a questão sempre presente da ancestralidade, né, do posicionamento decolonial. É uma leitura de uma certa ruptura, né, com o saber colonial, que está aí como nessa universidade branca, né, que nós temos, né, a gente entra lá feliz, né, mas sai profundamente triste com o que aprende, né, e aí volta para o mundo. Quando tem alguma perspectiva, né, a leitura do mundo não é para esse território, né, e a gente tenta sobreviver com ele. Então, quando, assim, percebi, pelo menos rapidamente na fala de Thalita, né,
a relação do Ubuntu, né, com o pensamento de Paulo Freire, né? Acho que foi uma pesquisa bastante promissora nessa relação, nessa proximidade de fazer leitura de dois contextos, né? E aí percebendo que são dois territórios, mas que se comunicam muito bem, né? Numa perspectiva não é nem dialógica, não é nada, poderia ser mais ampla do que isso, mas há um terreno fértil e promissor para esse debate aí. E gostei também bastante da apresentação de Geraldo, porque também é o campo que eu transito, né, o pensamento decolonial, contra-colonial, né, do Nego Bispo, né, um posicionamento mais grande, e agora com duas pesquisas na perspectiva de uma filosofia indígena, também estou me debruçando sobre essas questões aí de elaborar algo que não pegue nenhum pedaço, né, da educação colonial, porque ela vai acabar contaminando mais ainda, né, a educação indígena, no sentido da sua originalidade, da sua ancestralidade, que acaba contaminando. Me chamou muita atenção a sua fala quando se referiu ao curso de agroecologia, né, que eles, quando voltam para o seu território, querem agir como as pessoas do agronegócio mesmo, né, porque é isso que a universidade vai preparar-os para isso, e aí é uma desvalorização da sua cultura, da sua ancestralidade, do seu território, né, do seu jeito de ser, do seu tratamento com a terra, né, aí é um distanciamento, ó, não quero mais a terra, vamos arrendar, vamos fazer qualquer outra coisa, menos me relacionar com ela, né? Esse distanciamento, ele é muito perigoso, né? Porque interessa ao capital, interessa ao agronegócio, né? E não interessa aos povos originários, né? Acho bastante interessante nesse sentido. São essas as questões iniciais que eu queria colocar e parabenizá-las pela pesquisa. Janaína, eu já brigo com ela, porque ela está agora na condição de minha aluna no FCG, então a gente já tem nossas brigas lá, a gente não precisa mostrar para vocês não, tá? Vai ficar lá mesmo. Está aberto aí. Bom, eu queria agradecer também, né, a possibilidade de estar aqui hoje, porque, como eu disse na minha fala, eu já defendi o mestrado no ano passado, né? Mas, assim, é fundamental, né, entender que é uma caminhada, porque é uma bandeira que se levanta e que, mesmo que a gente não tenha um tempo adequado para se dedicar, nós estamos vivendo agora a questão do hedge, né? Quer dizer, onde a venda de cartões de carbono, né? Quer dizer, hoje está se entrando de forma discreta e invisível nas aldeias, e aí, para os setores, né, da tradição dentro dessas aldeias, né, os anciões, os caciques, tal, eles assinar contrato, né, para deixar a floresta em pé. E aí não se pode nem fazer uma fogueira, sabe? O negócio não está para peixe, está muito invisível, né? Quer dizer, em nome, por exemplo, de uma proteção à natureza, essa violência da cultura indígena, ela está sendo violada assim, a grande força. Há uma situação que é assim, esse novo futuro ancião vai ser os indígenas que conseguir fazer mestrado, doutorado, estão aí em alguma instituição, alguma ONG,
que isso desqualifica de alguma forma esse ancião mais tradicional, sabe? Quer dizer, o poder ele está sendo esfacelado dentro das aldeias e as escolas, por exemplo, antes não me falho a memória agora, né? O Gilson, né? Que ele fala, que foi um autor que eu pude encontrar, ele vai dizer, olha, a gente precisa do indígena estudando direito, estudando medicina, porque são os nossos guerreiros. Mas não se pensou no agronegócio também, que é algo que, para vocês terem uma ideia, há uma violência além dessa que eu estava falando, que é os evangélicos, né, com o devido respeito, eles estão construindo templos dentro das aldeias. Então, o CIMI, que foi uma instituição que participou da minha pesquisa, eles uma divisão da Igreja Católica, né, são missionários, né, tal. Eles nunca fizeram um templo católico, né? E aí essa cosmologia que poderia ser a grande solução para o conflito existencial do não indígena ocidentalizado, ela está sendo dizimada assim a duras penas. O álcool está sendo uma peste, eles estão bebendo muito álcool entre eles, sabe? E essas denúncias, elas não conseguem chegar, não é? Quer dizer, e aí, essa escola, ela está deixando esse jovem indígena oco, né? E quando se fala dessa escola intercultural, não formalmente os pensadores latino-americanos são ressaltados. É como se fosse uma moda dizer interculturalidade bilíngue. E aí eu destaco que a etnofilosofia, principalmente do Mignolo, que fala sobre a necessidade desse encontro da escrita do não indígena e da oralidade do indígena, onde os dois consigam conversar. É aí que está o grande problema, porque esse não indígena ele não entende o valor da cultura, sabe? Quer dizer, isso é um problema muito sério. E aí eu também consegui fazer um resgate da Glória Azadua, né, que é aí uma filósofa feminista, que ela vai falar da necessidade da ferida exposta, sem cicatrizar, para entender por que aquela ferida está aberta. Então, hoje, as pessoas estão achando que está tudo bem, né, porque há um interesse da preservação, e não é. E as escolas, hoje, o grande projeto é transformar o indígena em um trabalhador rural. Eram essas considerações que eu queria passar também. Muito bom, e apesar de trágico, mas contribuição bastante interessante para mapear o problema. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de comentar sobre o trabalho do professor Geraldo. Eu achei muito interessante. Eu nunca estudei filosofia indígena na graduação e ainda fora da graduação também, ainda não comecei, mas eu achei, além do trabalho ser muito bom, agora suas últimas considerações ficaram aqui na minha cabeça, porque a escola, né, ela nunca foi um lugar neutro. Então, tipo, qual é o posicionamento, né, que os professores, né, devem tomar nesses momentos?
porque muitas vezes pedem neutralidade, mas é para calar, né, as pessoas que têm um pensamento, eu já digo como nós, porque eu acredito que nós compartilhamos de ideais parecidos até pelos temas, né, que nós estudamos, e eu fico me perguntando qual que é como que é como que o professor vai se posicionar nesse meio. E é algo aqui que da minha região é bem distante, mas que envolve também temos outros tipos de violências para cá, né? E que também eu acho importante esse posicionamento, e eu queria parabenizar a sua apresentação, a sua pesquisa. Eu já baixei ali o link que você mandou no chat, gostei bastante. Muito bem, ótimo. Mais alguém gostaria de se colocar? Não, então, Elisa? A gente está num impasse, porque falta ainda mais 3 apresentações e o pessoal não chegou, né? Eu acho que já passou um tempo suficiente para eles terem entrado, então... Quase 1h10. Uhum. Eu acho que a gente pode encerrar aqui mesmo. Queria novamente agradecer a apresentação dos 3. De algum modo ou de outro, a apresentação de vocês também liga muito com o que eu estou fazendo na faculdade, então já tirei algumas anotações aqui para pesquisar. Eu pesquiso história indígena, eu não sou da área da filosofia, eu sou da história. Então já salvei o texto também, adorei a apresentação de todos. E eu queria lembrar vocês também que a gente vai disponibilizar a gravação dessa sessão no YouTube. Então, se alguém não concordar, avisa agora e a gente não disponibiliza, não tem problema. E vamos encerrar mesmo, infelizmente, com algumas apresentações a menos, mas com um debate muito interessante, gente. Muito obrigado a todos, então, pelas contribuições, e vamos fortalecer o nosso campo de ensino da filosofia em diferentes perspectivas, cada vez mais abrangente, multiepistemológica, generosa, consistente, preferencialmente revolucionária e transformadora. E vamos seguindo.